Em um mundo tão globalizado, conectado e frenético, qual a maneira certa de educar os filhos? São tantas opções, tantos caminhos, tantas informações jogadas ao mesmo tempo. E afinal, qual é a melhor opção a seguir? Se você se pega pensando nisso, esse vídeo é sob medida para você. Vem comigo! Oi, eu sou a Jaqueline Vilela, sou Master Coach de Pais e Filhos e nesse vídeo aqui nós vamos falar de educação dos filhos. Afinal, existe uma forma certa de educar? Dá um like aí nesse vídeo se você acredita que esse é um assunto relevante nos dias atuais e vem comigo até o final para a gente pensar juntos. As relações de ligação entre pais e crianças pequenas são hierárquicas e isso jamais deve mudar em qualquer época da nossa história. É dos pais a responsabilidade de proteger e guiar as crianças. Pais doam, filhos recebem. Doam amor, sabedoria, respeito, valores. Pais são grandes, filhos precisam dessa proteção para construírem juntos os vínculos. Agora, o que os pais doam na relação? Como vivenciam essa hierarquia? Como ensinam? Como protegem? Não existe um tipo certo de mãe ou pai nesses moldes que a sociedade quer impor. O que existe é um jeito certo de ser mãe ou ser pai que faz sentido naquele núcleo familiar, que é o teu núcleo. Uma mãe que deixa de trabalhar para cuidar do filho não vai ser melhor sucedida do que uma mãe que decide continuar trabalhando. Uma mãe que, consegue proporcionar as melhores escolas, roupas, condições para o filho, também não vai ser melhor sucedida do que uma mãe que de repente não tem esses recursos financeiros. Esses são conceitos errados de padrão que a sociedade aí colocou e que vem gerando culpa e arrependimento nos pais. Na verdade, a melhor forma de educação é aquela que mantém a hierarquia saudável e constrói vínculos fortes. Não é necessariamente uma condição isolada que faz uma família educar da maneira certa, simplesmente porque não existe apenas uma maneira certa de educar. Então, o que realmente a gente precisa olhar é sempre partir do que a gente disse anteriormente sobre a ordem. E é importante também saber que toda vez que um novo ciclo familiar chega, os pais eles entram em uma área de incompetência e inabilidade. Se não possuíam filhos e agora estão com um recém-nascido no colo, se os filhos entraram na primeira infância ou acabaram de entrar na adolescência, esses são os marcos que merecem a atenção dos pais. A grande pergunta deve ser: como eu devo me estruturar para continuar mantendo a ordem familiar? Para continuar suprindo, orientando e ensinando, mas agora num outro nível. Um filho é uma incrível oportunidade de evolução. Ao pegar uma criança no colo, uma mãe ela entra em contato com os medos que muitas vezes estavam adormecidos. E além de toda a demanda que um bebê traz consigo, muitas vezes aqueles pais não pararam para pensar sobre como essas mudanças impactariam toda a rotina deles. Infelizmente, alguns não sobrevivem a essa demanda e muitos casamentos acabam por inabilidade nessa nova fase. Lembra, a gente sempre tem uma área de incompetência. Quando a coisa começa a entrar nos eixos, os pais mudam de fase e os filhos crescem um pouco. Ao ver o filho crescer e se tornar uma criança, os pais entram em contato com a própria criança ferida, com as sensações e emoções do seu passado. Integrar tudo isso é muito mais importante do que qualquer fórmula que eu possa te dar. Acredite nisso. Saber que muitos dos gritos que você dirige para o seu filho, muitas vezes é um grito que você não deu, uma frustração que estava aqui, engasgada, uma falta de habilidade sua emocional. É o que faz sair dessa lacuna da incompetência e ir para um ciclo mais harmonioso. Se você bate, grita e usa de qualquer tipo de violência com o filho, essa atitude diz mais sobre você, sobre o que você precisa curar, do que sobre o comportamento propriamente do seu filho. Na tentativa de que os filhos não sofram ou não passem pelo que a gente passou, os pais tomam decisões erradas e baseadas em conceitos externos. Se os pais protegem, também o fazem para garantir a integridade física e moral. Mas lembra, é uma zona de incompetência. Assim, também é em todas as fases que o filho passa, inclusive na adolescência, onde as brigas costumam ser super intensas entre pais e filhos. E também pode acontecer na fase do ninho vazio, quando os filhos saem de casa. O fato é que durante todo o período de educação dos filhos, você vai passar por diversos ciclos. E para cada ciclo você vai precisar de recursos que talvez não consiga compreender sozinho.
Por quê? Porque para educar filhos, nós precisamos aprender a transitar entre esses ciclos com muito mais suavidade. E para cada ciclo, a gente precisa estar disposto, sim, a ajustar a rota, sempre mantendo a ordem familiar, onde os pais são os que cuidam da harmonia da família, até que os filhos tenham condição de fazer isso por si só, já adultos. Com o tempo, em determinado ciclo, que já começa ali na adolescência, os pais eles vão precisar passar o bastão, preparando os filhos para caminharem sem eles. Precisam aprender, sim, a se tornar pais desnecessários. Isso também é muito doloroso, mas extremamente saudável para o legado que vocês desejam construir com os filhos. Então, quando me perguntam assim, Jaque, como educar os filhos? Eu sei que os pais querem uma lista, né? Ai, faça isso, faça aquilo. Quando, na verdade, o que vocês deveriam buscar é o que eu preciso para reconstruir em mim essa fase que eu estou e me apoiar nisso. Dentro dessa área de incompetência, você vai precisar ter respondidas as seguintes perguntas. O que eu preciso reconstruir em mim? O que essa fase abriu de lembranças de medos, de inabilidades? E como eu quero educar? Pautado em quais valores? Então, vamos recapitular aqui a essência do educar? 1. Entender que cada ciclo requer ajustes. 2. Entender que cada ciclo traz aos pais questões não resolvidas e emoções não sentidas que precisam ser curadas. E 3. Entender que a educação diz mais sobre ter coragem de aprender sobre você do que sobre o seu filho. 4. Educar pautado nos seus valores familiares é o caminho ideal. E 5. Buscar ajuda é necessário sempre que você não estiver saindo da área de incompetência sozinho. Se o seu filho mudou de fase ou se esse ciclo tem sido desafiador para você, busque ajuda. Antigamente, essas ajudas para passar aí de cada ciclo, vinham da comunidade, de vizinhos, de amigos. Agora, na era moderna, onde cada vez mais as pessoas estão ocupadas com os próprios desafios e as tecnologias aí tomaram meio que conta, os pais precisam acionar os outros tipos de ajuda e o coach parental é com certeza uma delas. E mesmo você, que é um profissional parental, para que você saia do papel e aplique as ferramentas na sua própria vida, porque elas são transformadoras também. Então, aqui embaixo você vai encontrar o nosso site, que pode te ajudar muito nesse processo. Compartilha, curte esse vídeo, um beijo e eu espero ter te ajudado.